Olá, senhores. Então, vamos começar mais uma aula, né? E essa aula aqui é a aula 4 de geração e transmissão. Nós estamos observando aqui, né, que vamos começar falando sobre usina termoelétrica ou termoelétrica, né? Aqui já nos dá uma figura desse contexto, desse nosso assunto, da usina termoelétrica. Uma usina termoelétrica é uma instalação industrial que produz energia a partir de um calor gerado pela queima de combustíveis fósseis, né? Carvão mineral, óleo e gás, também a biomassa ou por outras fontes de calor, como a fissão nuclear em usinas nucleares. Então, a definição aqui de usina termoelétrica, nós estamos vendo que envolve, né, tanto a fissão nuclear, a biomassa e os combustíveis fósseis, né? Os principais equipamentos existentes dentro de uma termoelétrica, né, convencional, combustíveis são caldeira, turbina, gerador e uma subestação elevadora de tensão. Aqui, nessa figura, nesse desenho aqui, nós temos a geração termoelétrica, né? A entrada do combustível aqui, nós temos o queimador, e aqui é a caldeira. É a caldeira onde esse queimador vai gerar ali o que? Vapor, né? Vapor que vai passar a pressão e vai fazer aqui girar as turbinas, né? Que essa turbina horizontal está acoplada também a um gerador. E nisso faz o processo de transformação da termoelétrica para a energia elétrica, né? Na função. É um circuito bem interessante para que a gente possa entender, né, da função. Então, eu tenho na termoelétrica uma energia química do combustível, que chega assim na caldeira, provoca um aquecimento, né, essa energia térmica do vapor de água. E é claro que rotacionando na turbina, né, energia cinética do rotor, da turbina a vapor, e está acoplado ao gerador formando energia elétrica. E também estamos aqui a informação, né, que desse gerador é um gerador síncrono, né, que a gente já tinha falado em hidrelétrica, que é a mesma velocidade de rotação, né, da máquina girante e da parte rotórica no gerador. Aqui um esquema, né, de uma usina termoelétrica para a gente poder falar melhor, né? Uma torre de resfriamento, uma bomba de água, né, de captação, a torre de transmissão, enfim, essa figura aqui de uma usina termoelétrica, né, nos dá uma visão melhor, como que tem aqui esses circuitos. Então, mais com calma, tranquilamente, tá pausado e vão vendo os tipos que existem, né, dentro da usina. Então, esse esquema nos dá uma informação melhor, né? Olha só a turbina aqui, as turbinas que tem, né? A válvula de controle de vapor, enfim, tem um circuito, um esquema bem detalhado aqui. Os tipos de turbina termoelétrica, olha só esse tipo de turbina aqui. Eu tenho turbinas a gás e a vapor. A gás faz com que a dilatação dos gases resultantes da queima do combustível ativa a turbina a gás, a qual está diretamente acoplada ao gerador, onde é transformada em potência elétrica. A vapor, né, que a gente viu naquela figura termoelétrica convencional, todavia a mudança de água em estado líquido para vapor é feito a partir de um reaproveitamento do calor dos gases da turbina a gás, a qual recupera, né, esse calor nessa caldeira. Interessante que a gente vê uma turbina, né, horizontal, olha só o tamanho dela, né? Então assim a gente tem uma noção de que seria essa turbina. Olha só o tamanhozão dela, né? Então aqui o vapor ou o gás passa ali e faz girar através da força do vapor, né, que tem naqueles dutos lá. Então gira ali o gerador, é o tamanho, e a gente vê que a instalação dela é na horizontal, né? Então, a usina termoelétrica ou central termoelétrica, ou simplesmente termoelétrica ou termoelétrica, são praticamente iguais, podendo variar apenas os combustíveis para as respectivas usinas, né? No Brasil, a gente tem um recurso usado a termoelétrica como recurso estratégico, pois ele vai suprir as necessidades durante o período de seca, né? Quando os recursos hídricos estão bem abaixo, né, das usinas hidrelétricas, né, como os reservatórios, abaixo e entra em ação
a termoelétrica. Aí vem aquelas bandeiras que a gente é acostumado a falar, bandeira verde está tudo ok, bandeira vermelha, bandeira amarela, né, que estão utilizando a usina termoelétrica. A bandeira vermelha é a pior situação, tem dois patamares, patamar 1 e 2. O 2 é a pior situação que é existente, né? Então isso a gente vê que onera na tarifa nossa de energia elétrica. É, então a gente observa que em falta de recursos hídricos, né, as termoelétricas entram em ação para suprir a demanda energética do nosso país, né? A matriz energética brasileira, então, vai necessitar para que todos os lares, todas as indústrias, né, as empresas tenham essa energia suficiente para atender a demanda. Uma energia nuclear é produzida pelo processo denominado fissão, né, que vai dividir o átomo de urânio. Aqui no Brasil a gente usa muito urânio. Quando a energia do átomo é liberada rapidamente, é transformada em luz. Se for liberada lentamente, contudo, a energia é liberada na forma de calor, que é usada em usinas nucleares. Então eu tenho dois diferentes tipos de liberação, né, dessa energia. Então nós utilizamos uma forma de calor para utilizar nessas usinas nucleares, né? Hoje o elemento químico mais utilizado na geração de energia é o urânio. E há outros, né? Aqui a gente observa aqui uma figura de um circuito da usina nuclear. Então, o circuito primário, o sistema de refrigeração de água, o sistema secundário. Aqui eu tenho um vaso de contenção, é o vaso de pressão aqui, onde eu tenho como que se chama? As paretas, onde eu tenho o urânio aqui que entra a fissão dele, né, que faz o aquecimento dessa água e passa por aqui e faz esse canal de fechamento, né? Então eu estou vendo que é um circuito fechado, aonde aqui passa por aqui, faz um aquecimento, transforma-se em vapor, o vapor passa pela turbina, alimentando aqui o gerador hidrelétrico, né? Então, o que observamos aqui? Essa usina, né, através de um vaso de pressão, a água também é usada para refrigerar o núcleo do reator, onde esse combustível nuclear está ali, né? E circula no gerador o vapor de uma estrutura chamada de circuito primário. Enquanto o circuito primário aquece uma corrente de água, passa por dentro do gerador, que é o circuito secundário. Dentro do circuito secundário, a água é transformada em vapor e isso faz com que as turbinas se movimentem e gerem energia elétrica. Então, esse é o tipo de energia nuclear, né? Energia solar. A energia solar média incidente na superfície da Terra em 24 horas é aproximadamente 630 watts por metro quadrado. Então, se você pegar um metro por um metro, né, teremos uma potência ali de 630 watts. O aproveitamento indireto, fotossíntese, combustíveis fósseis. Né? Aproveitamento direto. As vantagens, renovabilidade quase infinita, menos impacto ambiental, aplicação regional, né? Menor necessidade de transporte através de grandes distâncias. Os coletores solares térmicos, dispositivos capazes de transformar a luz do Sol em calor. O material deve ser bom absorvedor de radiação visível, emitir poucas radiações, né? Calor. Então aqui a gente vê uma figura de uma casa aqui onde tem os coletores, né? Placas aqui em relação à energia solar. Então temos as células fotovoltaicas que são fabricadas por semicondutores. Então que um painel fotovoltaico aqui, que existem várias células aqui nesse painel formando o módulo da placa, né? Através do silício, eficiência de 40%. Interessante que hoje nós temos aqui essas fazendas solares, temos dispositivos que faz a captação devido à radiação solar em cima das placas, transformando, né, em corrente aqui, devido a essa radiação, corrente contínua. Eu vou ter em um ponto deles inversores, esses inversores transformarão em corrente alternada, né? Muitos têm transformadores que são ligados a uma rede, né?
tem um sistema dessa captação, por exemplo, para fins residenciais, enfim, para todos os fins, mas mais residenciais que são mais em vogas, aí tem um sistema, um grid, que é conectado à rede de distribuição da energia da concessionária de energia. E temos também off-grid, né? Hoje, em relação a alguns anos anteriores, a gente já está mais diminuindo o preço, sendo mais acessível, mas ainda para muitas pessoas são bem caro ter uma geração, uma fonte de energia fotovoltaica em suas casas, que já ajuda bastante, né? E também temos a legislação, né, do governo na produção. Também tem um grande lobby das concessionárias, né, impedindo assim incremento, além do material que é mais caro. É interessante a gente observar que com o passar dos anos a tecnologia vai se aprimorando. Energia solar a gente vê desde a década de 60, né? Até mais antes, né? Mas foi bem mais difundido com essa guerra do espaço, utilizou bastante, né? E hoje ela teve uma evolução muito grande, né? Ainda está tendo uma evolução muito grande e a tendência é que fique mais usuais, né? Com a defesa do meio ambiente, com os climas, né? Que temos aí, é uma geração de energia renovável muito interessante. Aqui a gente está só comentando mesmo, né? Então, energia solar. Outro que tem bastante a gente ver aí falando sobre processos de formas de energia, a energia eólica, né? Que a gente observa, falar num português bem simples, né? Essas pás aqui, o ventiladorzão grandão, né? Onde que o vento bate nessas pás e faz o giro. É claro que são projetados, né, conforme para que possa o vento rotacionar esse daqui. É, então eu estou vendo aqui por dentro, né, eu tenho um eixo aqui aonde vai estar ligado com o gerador elétrico. É claro que eu tenho desse eixo uma engrenagem multiplicador de velocidade. Lembre-se que a nossa energia tem que ter uma frequência e uma tensão dentro de um patamar, dentro de uma range, né? De uma limitação. Então eu tenho aqui esse eixo de velocidade que tem um controle de velocidade por aqui para poder direcionar ali, manter uma velocidade constante para geração de energia elétrica dentro dos limites aceitáveis de energia. É muito interessante, né, que a gente entenda que essas torres, essa energia eólica, né, turbinas eólica é um aproveitamento de energia renovável, né? E aqui os transformadores, olha só, vento faz aqui a geração através desses processos aqui, descendo, o cabeamento chega, transformador com as linhas, né, ligado, né? No Brasil nós temos aqui muito na região da ponta do país, né, nas extremidades, tanto no sul como no nordeste, né? A gente vê mais o Nordeste falando ultimamente, mas no Sul também tem essa instalação, né, da torre de energia eólica, né? Então nós temos na costa do Nordeste bastante produção. Hoje em dia também a instalação offshore, né? No mar, aproveitamento ali, ventos que se tem, utiliza bastante formas para geração. Outro é o processo igual, mas só que na base, toda uma característica peculiar dessa instalação de energia eólica. Aqui o componente do aerogerador, né? O rotor, que tem suas pás aqui, que faz girar, né? Um multiplicador de velocidade, uma caixa de engrenagem, essa torre, né? Olha só, um gerador. E aqui o anemômetro na biruta para saber a velocidade do vento. Tem alguns lugares em que é direcionado, né? Então, não vou instalar em qualquer lugar. Tem que ter pelo menos uma linha de vento, uma corrente de vento constante, onde que possa, né? O que a gente percebe tanto na energia fotovoltaica como na energia eólica? Podemos dizer que são energias complementares, né? Às vezes não são 24 horas funcionando. Pode faltar o vento, né? No caso da eólica. Da solar,
nós temos à noite, né? Não temos assim uma geração de energia como de dia. É claro que os investimentos em tecnologias estão por aí, podemos ver que ainda estamos em fase de pesquisa e muita coisa pode melhorar, né? É, energia eólica também existe projetos, né, de energia eólica residencial para aproveitar mesmo o vento e fornecer energia, né? Isso faz parte da geração distribuída. É só dar uma olhadinha nas resoluções da ANEEL, né, e perceber ali o que se pode ter de aproveitamento. Interessante para nós aqui alguns tipos de fontes de energia. Então, na próxima aula, a gente vamos discutir, se alongar mais, entender mais sobre geração e transmissão de energia. Senhores, até a próxima, então. Um abraço para vocês.